Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos de sites que ranquearam super rápido, muito rápido, em menos de 30 dias, entre os produtos mais vendidos da ClickBank, da BuyGoods e outras plataformas internacionais, tá certo? Eu vou te mostrar sites que explodiram em menos de 30 dias. Os caras chegaram no rank 1 da posição do Google e estão vendendo muito, faturando em dólar, produtos que têm comissões de mais de $200, por exemplo, tá certo? Vou te mostrar alguns exemplos e depois eu vou te mostrar o que é que você precisa fazer para fazer um site como esses aqui que eu vou te mostrar, beleza? Então vamos lá, eu estou aqui no ClickBank. No ClickBank eu estou aqui, a oferta mais vendida do ClickBank, o rank 1 aqui, ó, olha o EPC deste produto aqui, ó, $9,23. Se você olhar o segundo, que é o Mytolin, tá 0,26 centavos, enquanto o primeiro tá com $9 de EPC, não é CPC, tá? É EPC, é outra métrica, depois eu explico. Mas, enfim, esse produto é o que tá vendendo mais, é o rank 1 aqui. Esse produto está vendendo muito, tem uma comissão média aqui de $220 praticamente, tá certo? Então, esse é o produto mais vendido da ClickBank nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Já tem alguns dias que ele está aqui, tá? Já tem pelo menos aí uma semana que eu tô vendo esse produto aqui no rank 1. Com esse EPC absurdo aqui. Então vamos lá, eu estou aqui ó, buscando lá, eu estou aqui nesse navegador, eu estou gravando uma aula aqui para o site Review Lucrativo sobre como criar sites de review lá na gringa. Esse é um módulo que eu nem tinha pensado em colocar, mas estou colocando lá no início, mas estou fazendo esse módulo lá como um bônus, tá? E eu estou gravando justamente aulas sobre isso aqui, sobre multilogin. Então nesse momento eu estou lá nesse navegador aqui, né, no caso, eu estou lá em Delaware, nos Estados Unidos, com o IP fixo, um IP de uma residência lá de Delaware, nos Estados Unidos. Então eu estou aqui neste navegador aqui, ó, tudo isso aqui, lá olhando o Rumble, tudo isso aqui, eu estou vendo lá dos Estados Unidos. Para o Google, eu estou lá nos Estados Unidos com o IP local lá, tá? Só para te explicar o contexto. Isso aqui eu estou usando multilogin, aqui eu estou utilizando o VPN como eu faço em outros vídeos. Então aqui para o Google, neste navegador, eu estou em Delaware, lá nos Estados Unidos, ok? Por isso que eu estou navegando em um monte de coisa aqui, tá? Enfim, não vou explicar isso aqui, que eu explico lá dentro da aula. Mas eu vim aqui no Google e busquei por esse produto, Citrus Burr, que é o produto que está lá como mais vendido da ClickBank neste momento. Então aqui me aparecem anúncios que provavelmente são anúncios de brasileiro, né, que a galera do Brasil está anunciando muito lá na gringa. E esses caras aqui, dependendo da estratégia que eles estiverem usando, eles estão pagando CPC aqui de mais de 50, 60, 70 reais. Se estiver anunciando para CPA desejado, o clique deles está absurdo aqui. Se eles estiver utilizando CPC limitado, aí eles podem pagar um valor menor, mas aí vai trazer cliques desqualificados, tá? Então, para você ter clique qualificado aqui, você anuncia para CPA desejado. E aqui embaixo, quando eu desço aqui, ó, eu busquei só Citrus Burr, que é o nome do produto, tá aqui os anúncios da galera do Google Ads, e descendo aqui, eu vejo o primeiro site aqui, Citrus Burr Reviews, tá? Citrus Burr Reviews. Se eu descer mais aqui embaixo, ó, descer mais, eu vejo outro aqui, ó, Citrus Burr Reviews. Eu já sei que esses sites são sites de afiliados só pela head que eles colocam aqui, tá? Todos aqui, a maioria aqui está fazendo review, tá? A maioria desses produtos aqui, esse aqui é um portal imenso que tem lá. Se eu olhar aqui, por exemplo, ó, esse Citrus Burr Reviews que está em primeiro, quando eu busco Citrus Burr, ele está em primeiro, ó, ele é o primeiro orgânico aqui. Tem os anúncios, tá? Tem os anúncios e depois ele é o primeiro que está aparecendo organicamente aqui. Esse cara postou esse artigo no dia 9 de fevereiro. Eu estou gravando a aula aqui no dia 17, então esse cara tem uma semana basicamente que ele escreveu esse artigo. Ele está em primeiro para o produto mais vendido lá da ClickBank, tá? E ainda tem outro aqui embaixo que você viu, que esse outro que está aqui embaixo, ele escreveu há 5 dias atrás. 5 dias atrás esse cara aqui escreveu esse artigo, ele já está aqui na primeira página. Tudo bem que ele está aqui embaixo, mas ele vai subir, tá? Ele vai passar aqui de Yahoo, eBay, isso aqui provavelmente ele vai passar tudo isso aqui. Isso aqui também deve ser um site de afiliado, mas não vou mexer nele agora não. Aí eu peguei o que está em primeiro. Eu vim aqui também, busquei, ó, Citrus Burr Review. Citrus Burr Review, quando eu busco Citrus Burr Reviews, lá nos Estados Unidos, esse é um costume comum das pessoas buscar por review. Nome do produto mais review. Como a galera aqui no Brasil faz, nome do produto, para que serve, funciona, tá, etc. Lá nos Estados Unidos eles buscam por reviews, eles querem ver reviews. E o primeiro, aqui já não aparece anúncio, né? Porque a galera que anuncia, não anuncia muito, eles negativam geralmente a palavra review, né? E o cara que me aparece aqui em primeiro de tudo, ó, primeirão, não tem nenhum resultado acima dele, é o Citrus Burr Review aqui, do mesmo cara que apareceu lá, que escreveu o artigo dele em 9 de fevereiro agora desse mês, tá? E se eu acessar o site desse cara aqui, vamos acessar o site desse cara, esse aqui é o site, ó, é um artigo simples, tá? É um artigo simples, você vê que aqui que é um artigo
Basicamente ele pegou as imagens da página de vendas, tá? As mesmas imagens que tem na página de venda, ele pegou aqui essas fotos, tal. Tudo que tem na página de venda ele pegou e colocou aqui no artigo dele, recortou, né? Botou a imagem do produto. What is Citrobuns? O que é o Citroburn, né? Aí se eu pegar aqui o SEMrush, vou pegar aqui no SEMrush esse produto, esse domínio, né, que a gente acabou de ver, que está lá em primeiro para essa marca, e eu olhar aqui, ó, olha a explosão que esse cara teve aqui, ó, olha a explosão. Eu estou filtrando aqui por 2 anos, ó, eu vou diminuir isso aqui. Esse aqui em 2 anos ele sempre teve ali, ó, orgânico, o tráfego orgânico, lá 1º de janeiro de 2025, 52 visitas, ó, sempre na casa dos 50, 60 ali, tá vendo, 44 tal. Quando chegou aqui em janeiro de 2026, ele pulou para 400 e pouco, e agora ele está com 4.400 acessos. Esse mês ele já teve aqui 6.200 acessos, tá? Ele tem aqui 294 palavras-chave orgânicas. Eu vou diminuir o prazo aqui para 1 ano para a gente poder ver. Vou diminuir para 6 meses, ó. Você vê que aqui, ó, ele vinha, ó. Vou diminuir até menos. Deixa eu ver, 1 mês. Ó, 1 mês, pronto. 1 mês aqui, ó. Ele tinha aqui no dia 23 de janeiro de 2026 ele tinha 29 acessos. Ele pulou aqui para 6.220 acessos, como está aqui em cima, tá? Agora, atualmente, no dia 15 de fevereiro. Ele escreveu aquele artigo no dia 9, né? Ele tem vários outros artigos, ele não tem só aquele artigo. Se você ver aqui as palavras-chave que ele era ranqueado, ó, quantas palavras-chave ele ranqueou aqui na primeira posição. 106 palavras-chave. Ali no gráfico ali, ó, a linha amarela, ela representa o top 3. O que é top 3? Quando eu busco aqui, faço uma busca aqui, ó, desconsiderando os anúncios, top 3 é isso aqui, ó. Então, isso é o top 3. Se eu olhar aqui, ó, em dia 15 de fevereiro, o cara tinha 106 palavras no top 3 das buscas do Google, tá? Então, esse cara explodiu literalmente em 30 dias, ó. Aqui você vê um pulo que ele deu. Em 30 de janeiro de 2026, ele já teve 770 acessos orgânicos, que já é muito maior do que o site sempre teve. De repente, ele pulou aqui para 2.800, tá? Se eu olhar outros domínios, eu vou olhar outros domínios com vocês aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, é um outro domínio. Esse aqui é a mesma coisa, é um outro domínio, ó. Também deu uma explosão aqui, ó, um site que já existia, ó. Já existia o site, de repente quando chegou aqui em dezembro de 2025 ele explodiu. Esse aqui já é outro, ele está meio variando aqui, mas se você olhar aqui as palavras-chave que ele está, você vê que ele deu uma explosão aqui também de dezembro para cá. Outro site aqui que explodiu também, ó, já existia antes aqui, mas aqui quando chegou, deixa eu pegar um período menor, 6 meses, ó. Chegou aqui em janeiro, começo de fevereiro, ele explodiu aqui também de acessos. Outro site aqui, ó, todos aqui são sites diferentes, tá? Ele explodiu aqui, ó, não tinha basicamente acessos, não tinha, o site era basicamente novo. De repente chegou aqui, ele começou a explodir de acessos, aqui tá variando. Se você ver as palavras-chave que ele está ranqueado, olha aqui, ó, quantas palavras-chave. Tá? Então você vê que isso é uma estratégia comum utilizada por vários e vários domínios diferentes. É justamente sobre isso que eu estou gravando um módulo lá dentro do site Review Lucrativo, sobre como criar esse tipo de site lá nos Estados Unidos, tá? Você estando aqui no Brasil, tá? Por isso que eu estou utilizando aqui o multilogin, né? Porque tem várias formas de você fazer isso. Tem uma forma meio gambiarra, meio boca, que você pode tentar fazer aí, estando aqui no Brasil. De repente o Google vai e te joga lá. E tem a forma mais profissional, que é essa que eu estou utilizando aqui. Então eu vou pegar o primeiro site que a gente viu, vou pegar aqui o primeiro site, tá? E vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada neste domínio aqui. Vou vir aqui e vou abrir aqui o Wayback Machine. O Wayback Machine é uma máquina do tempo. Você já deve ter visto eu usando isso em outros vídeos aqui. Eu quero saber o que esse site, a história desse site aqui, porque ele explodiu nos últimos 30 dias aí. Mas eu quero saber quanto tempo esse site existe. Então aqui eu vejo que esse site existe desde 2010, só. Isso aqui são prints, são tipo fotografias que que essa ferramenta, o Wayback Machine, né, o Internet Archives,
fez desse site aqui. Eu consigo ver aqui que ele é relativamente constante. Tem um gap aqui, tem mais um gap aqui, mas ele é relativamente constante aqui desde 2010. Isso aqui tá vendo, quer dizer que sempre teve conteúdo novo e o Wayback Machine foi ali tirando alguns prints ali, pegando uns prints dessas épocas todas. Então, desde 2010 até 2025, esse site, vamos ver o que esse site era aqui, ó, nessa última linhazinha de 2025. Eu vou clicar aqui, ó, e vou buscar aqui. Aqui você já viu que esse site é hoje, ó. Isso aqui é o que ele é hoje, tá? Isso aqui é o que ele é hoje. Se eu clicar aqui na Home, eu vejo ó, o que ele é hoje aqui, ó, só reviews de produtos, tá? Só reviews de produtos da ClickBank, da BuyGoods, etc, etc. E o cara tem aqui, ó, quantas paginações tem? Ele tem muitos artigos, então o cara escreveu muitos artigos e muito rápido, tá? Claro, é com inteligência artificial, né? Então esse site aqui, ó, em 2025, ó, dia 11 de fevereiro de 2025, tá vendo a data aqui em cima? Esse site era aqui, Dr. Tanuja Domenia, sei lá. Então esse site era de uma médica, né? Provavelmente essa mulher aqui, né, deve ser a médica. Eu pensei até que era um homem, mas agora que eu olhei pelo nome, eu pensei que era um homem, mas agora que eu tô vendo que é uma mulher, porque ela botou Doctor, né? Lá nos Estados Unidos eu acho que não tem esse negócio de doutora, né? Acho que é tudo Doctor. Enfim, Doctor, eu pensei que era um homem por causa do Doctor, né? Que se fosse no Brasil seria DRA, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos não tem isso, pelo jeito. Enfim, era um site pessoal de uma médica lá dos Estados Unidos. Se eu pular aqui, ó, para o comecinho de janeiro, o comecinho do ano de 2026, que é onde nós estamos, ele vai dar um pulo aqui para outro site. E esse já é o site que nós estamos olhando aqui atualmente, tá? É esse site aqui atualmente. E se eu falar, eu tenho vários outros aqui, vários outros exemplos, cara, tá? Tem vários outros exemplos de sites que estão funcionando fazendo isso aqui. Vou te falar agora quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer esse tipo de projeto e se tem algum risco, né, tal, quais são as vantagens e desvantagens e também como você faz isso aqui, beleza? Então, primeira coisa aqui a gente vai discutir é as vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem você viu que é absurda. O cara explodiu aqui muito rápido. Bom, como você já viu, isso é estratégia de domínio expirado, certo? Isso é uma estratégia de domínio expirado. O que aconteceu aqui? Ele comprou o domínio dessa Dr. Damani, né? Que agora eu sei que é uma mulher. Ele comprou o domínio dela expirou. Quando você compra um domínio, você paga uma anuidade desse domínio. Então, se você não paga essa anuidade, você vai perder esse domínio, ele vai expirar, ele vai ficar disponível no mercado para outra pessoa comprar. Só que esse domínio, ele tem todo um histórico que já existiu. Esse site, ele existiu desde 2010, como a gente viu aqui, certo? Desde 2010, esse site estava aqui, ó, presente. Provavelmente sempre foi o site dessa doutora, dessa Dr. Damani, né? Então, sempre foi esse site. Não vou olhar aqui agora para o vídeo não ficar muito longo, mas provavelmente foi. Quando a gente analisa um domínio expirado desse modelo aqui, a gente tem que olhar toda essa época aqui, ó. Toda essa época tem que ser olhada por quê? Porque pode ser que esse domínio foi expirado, alguém comprou em um outro idioma, alguma coisa assim, depois também deixou expirar e aí voltou para essa pessoa, ou então, enfim, o domínio já sujou, tá? Então esse é um pouco de análise que você precisa fazer, que eu ensino tudo isso lá dentro do site Review Lucrativo, certo? Mas ele pegou esse produto no momento perfeito. Por que no momento perfeito? Porque o domínio expirou aqui no meio de janeiro, né? No meio de janeiro esse site ainda era o da médica lá, ainda estava lá posicionado, etc, etc, tá? E, de repente, ele ranqueou aqui em 2 meses. Ele conseguiu pegar o time perfeito. O domínio não expirou em 2018 e ele ficou, sei lá quantos anos fora do ar, aí ele foi lá e comprou. Não, ele conseguiu pegar o time perfeito desse domínio. Isso que é mais difícil de você fazer nesse mercado. Você pegar o time perfeito. Dá para fazer, mas não é tão simples, tá? Então ele conseguiu pegar o time perfeito. O domínio expirou e em seguida ele já pegou e continuou com o domínio. Só que ele mudou o site. Ele fez um site de review, tá? Então essa é a estratégia perfeita. Por isso que ele está lá. O que pode acontecer aqui com esse site dele? Primeiro ele vai vender. Certamente ele está vendendo, tá? Ele está em primeiro para o produto mais vendido da ClickBank, que paga uma comissão de $219. Não sei nem se esse cara é americano. Pode ser que ele seja de outro país. Pode ser um americano, tá? Os americanos também fazem.
Mas ele pode ser um cara até do Brasil, ou de qualquer outro país aí que entenda que possa fazer isso. Então ele pegou aqui esse domínio dessa médica e muito rápido ranqueou, certo? Então ele conseguiu, obviamente ele está tendo benefício com isso, ele está vendendo. Quer dizer que daqui a 6 meses ele ainda vai estar vendendo esse produto? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aqui é uma estratégia mais black para ele fazer isso muito rápido, tá? Provavelmente ele tem noção que uma hora o site dele vai parar de estar lá aparecendo na primeira página. Mas isso pode demorar até meses. Até lá ele já fez quantos milhares de dólares com esse site, tá? Ele já fez alguns milhares de dólares. Então, para você pegar um domínio desse, você tem que ter, de preferência, esse time aqui. Os que dão mais certo é quando o cara consegue pegar esse time aqui. Ó. Expirou no mês seguinte você já conseguiu pegar esse domínio. Então, isso aqui o cara está inserido no mercado, ele está pesquisando, ele está ali usando ferramentas para saber... ele está ali pesquisando direto ali todos os dias para encontrar um bom domínio como esse. Não quer dizer que se você encontrar um domínio que não é tão assim, você não vai... Então esse é o primeiro ponto. Pode ser que ele fique ali por alguns meses, provavelmente ele não vai ficar por anos ali, ele vai ficar por um tempo até que o Google derruba esse site, ou a própria doutora, né, se for uma pessoa viva ainda, que não faleceu, ainda é viva lá, ela pode reivindicar isso aqui, porque está pegando a imagem, está pegando o nome dela lá, e enfim, tá usando para isso aqui, tá usando para revender, para vender produtos. Então essa é a estratégia que funciona, você está vendo que funciona aqui, tá? E é isso. Essa é a vantagem de você fazer. Você conseguir acumular mais dinheiro muito mais rápido. É diferente de você construir o seu projeto do zero. Ele pode pegar um site e começar do zero, registrar um domínio novo, que não existe, um domínio mais sugestivo, por exemplo, o próprio nome do produto, review, alguma coisa assim. E aí ele vai subir, ele vai ter mais segurança. Quando ele chegar lá no ranking das primeiras, ele vai ter mais segurança. Só que isso pode demorar 2, 3, até mais meses, tá? Para ele chegar lá onde ele chegou. Como ele chegou isso aqui muito rápido, provavelmente ele deve ter outros projetos que ele faz assim. Ele faz ali o negócio, a construção de um ativo realmente. Aqui ele faz uma estratégia para pegar e fazer dinheiro mais rápido. Então, como eu falei, ele tem a vantagem de vender mais rápido, mas tem o risco que provavelmente vai acontecer de uma hora no futuro, aí, talvez daqui a alguns meses, ele simplesmente não aparecer mais ali, o Google tirar o site dele da primeira posição, tá? Mas até lá ele já fez alguns milhares de dólares, porque ele está vendendo um produto, pelo menos um produto que está em primeira posição. Provavelmente ele tem outros, tá? Provavelmente ele tem muitos outros, então ele deve estar vendendo muitos outros produtos, produtos com comissões altas aí em dólar. Se for um brasileiro, então o cara está ganhando muito dinheiro, porque você vai botar aí em dólar para o real, ele está realmente faturando muito dinheiro. Então o que você precisa fazer para construir um site desse, caso você tenha interesse? Primeira coisa, você precisa achar um domínio expirado. Existem duas maneiras de você pegar um domínio desse expirado. Existe garimpagem, que é o que ensino lá dentro do site Review Lucrativo. Tem algumas ferramentas e tem algumas métricas que você precisa analisar nesse tipo de site, nesse tipo de domínio. E tem também leilão, tá? Você pode comprar esse domínio em leilão. Às vezes você consegue encontrar um leilão barato, mas geralmente leilões são caros e são em dólar, tá? São em dólar. Você não compra em real, não. Esses leilões todos são em dólar. Então você vai pagar em dólar e tem domínios que são, sei lá, 10 dólares, mas tem domínios que são 2.000 dólares, tá? Então, isso são as duas formas de você comprar esse tipo de site. O que eu ensino, o que eu foco mais e o que eu faço, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil também, é preferir comprar através de garimpagem. Dá um pouco mais de trabalho, mas você acaba economizando, porque você comprar um domínio de alguns dólares aí e você não tem a garantia, não é que tem garantia, não existe garantia de nada, mas pode ser que o seu site não ranqueie, pode ser que o Google não joga seu site em primeiro, tá? Isso pode acontecer, e aí você pagou lá, sei lá, 100, 200, 300, 500 dólares em um domínio e depois não teve um retorno disso, né? Mas é a mesma coisa se você investir em anúncio, né? Se você investe em anúncio no Google, de repente você pode gastar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais aí e não vender nada, né? Como a galera ensina aí no YouTube, né? Então é isso, né? Você tem a vantagem de vender mais rápido, você tem o risco do seu site cair depois de alguns meses, mas até que ele caia, você já fez muito dinheiro, já fez um caixa e consegue aplicar outras coisas. E você pode, em paralelo, construir o seu site do zero, que vai demorar mais tempo para chegar lá, mas quando ele chegar, ele vai chegar com segurança e dificilmente o seu domínio vai cair rápido, ele vai ficar lá por mais tempo. Para você fazer isso, você tem duas formas: você comprar domínios em leilão e você
ou você garimpar através de algumas ferramentas. Tudo isso eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo. Quais as melhores ferramentas? Na verdade, eu ensino 2 formas de você garimpar lá. Tem outras, mas as que eu utilizo é as que eu ensino, tá? Tem outras formas, tem outros programas mais complexos ainda que você pode fazer isso, como Scrapbox, etc. Mas eu utilizo outras ferramentas e eu utilizo até portais gratuitos para fazer isso, mas você precisa analisar o domínio. E uma das análises que como eu falei, é você analisar nessa ferramenta aqui para saber o histórico dele aqui, para ele se tem um histórico sujo ou não. Por exemplo, o que é um histórico sujo? Se esse domínio aqui, eu não vou ficar abrindo aqui para não ficar o vídeo longo, mas se aqui em 2010 esse site era de uma médica, né, da doutora Damani. Aqui em, sei lá, 2018, esse site expirou e aí vem um maluquinho lá da China, da Arábia ou da Rússia, sei lá de que lugar, e geralmente é esses caras que fazem isso, queima a porcaria do domínio, pega um site dela e vai lá e registra esse domínio e bota lá um jogo de cassino para anunciar. Pronto, queimou o domínio. Queimou o domínio, acabou o poder dele. Mas se ele provavelmente não é o caso desse domínio, provavelmente ele sempre foi, todos esses anos aqui, por 15 anos, ele foi o site dessa médica e esse cara pegou o time perfeito de jogar o domínio lá na primeira página, tá certo? Então é isso que você precisa fazer. Encontrar um domínio esperado de boa qualidade, como eu falei, você pode encontrar isso através de garimpagem, em ferramentas e análise de métricas, você pode fazer isso através de leilão, e esse domínio provavelmente ele vai ranquear muito rápido, você tem a grande chance desse domínio ranquear muito rápido, não quer dizer que vai fazer, não existe garantia de nada, a única garantia na vida é a morte, tá? Então você tem chance de fazer isso e fazer muitos milhares de dólares ali, enquanto esse site estiver ali aparecendo em primeiro. Em paralelo a isso, você pode construir o seu site do zero. Isso pode ser aplicado, eu estou mostrando aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o mercado mais punk que tem, né, cara? É o que todo mundo quer, é o mais concorrido, é lá onde rola o dinheiro. Mas você pode fazer isso na Itália, em qualquer país da Europa, você pode fazer isso no Brasil, você pode fazer isso em países da América Latina, você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Eu estou mostrando aqui nos Estados Unidos, que é também onde eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo, fazer nos Estados Unidos, mas você pode fazer isso em qualquer país, tá? Qualquer país. Mas, claro, se você quer o mercado mais punk em faturamento e em concorrência, é os Estados Unidos, tá? Disparado, não tem nada. E você está falando com os caras que basicamente criaram essa parada aqui, né? Basicamente que você está concorrendo com eles. Mas, enfim, é possível, tá? Tem 2 formas de fazer isso, a mais profissional e a mais amadora. O que seria uma profissional e uma amadora? Você pode criar na sua internet da sua casa, você vai lá e cria um site em inglês, compra um domínio lá qualquer e cria um site em inglês e tenta lá ranquear. O Google vai saber que você está fazendo um site desse do Brasil, tá? Ele entende que você está fazendo do Brasil. Como é que você pode fazer isso de forma mais profissional e melhorar as suas chances de isso acontecer e dar certo? Basicamente, utilizando aqui o multilogin. Nesse caso aqui não serve VPN, tá? VPN só serve se você for fazer pesquisas, como eu já mostrei em outros vídeos. Para mim, eu quero saber quem que está aqui em primeiro, em segundo, tal, quais são os sites que estão aqui. Aí eu consigo fazer isso através de VPN. Mas no caso de você construir o seu site, o ideal é que você faça isso através de um multilogin com proxy, tá? Se você sabe que é isso aí é muito utilizado também para a galera dos anúncios, tá? Quem faz anúncio mais profissional, eles utilizam isso também, tanto no Meta quanto no Google, certo? Só que aqui você vai focar em trabalhar de forma orgânica, tá? De forma orgânica. Esse site aqui apareceu tão rápido que já tem alguns dias, alguns dias, né? Uns 10 dias, sei lá, que eu estou avaliando esse produto e esse site nem estava aqui. Hoje que eu fui fazer aqui essa aula e resolvi também gravar esse vídeo aqui para o YouTube, que esse site apareceu aqui para mim, tá? Provavelmente daqui a uns meses eu não esteja mais aqui. Pode ser que esse cara que está aqui embaixo ele suba e apareça aqui em cima, tá? Esse aqui parece que é mais consistente, porque esse site aqui eu já venho acompanhando ele já tem algum tempo, certo? Já tem algum tempo que eu venho acompanhando esse site aqui. Esse domínio aqui eu já tenho algum tempo aqui que eu estou registrando. Desde que eu comecei a gravar as aulas aqui, que eu comecei a fazer muitas buscas aqui para fazer testes, eu estou vendo esse site aqui aparecendo na primeira página para vários produtos. Então eu acho que ele está mais consistente, talvez, do que esse cara que está aqui em cima. Mas esse cara que está aqui em cima está vendendo muito agora, cara. Está vendendo muito. Ele está em primeiro para um produto que está mais vendido do ClickBank, que tem uma comissão de mais de $200, tá? Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais, você pode pesquisar aí, né?
de acordo com o que eu já falei, você vai aí, sai pesquisando aí para você consegue fazer. Se você quiser um passo a passo mais detalhado de tudo que você precisa fazer e ainda ter o meu suporte, você acessa aqui embaixo o site Review Lucrativo e que está fixado no primeiro comentário e no primeiro link da descrição também. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.